Bem-vindo a mais esta reflexão. Deus, de maneiras diferentes, ele expressa a sua vontade, como é o caso, por exemplo, do casamento, a união de dois seres. Nós precisamos entender esta união, o plano e o propósito de Deus para isso. Não se trata simplesmente de um aspecto da celebração, do momento da celebração, onde nos alegramos, mas é mais a questão do compromisso, o compromisso pessoal que assumimos com a união, com o casamento em si, com seu significado. Se não entendermos isso, certamente não seremos bem-sucedidos, porque quando pensamos no casamento, nós temos tudo para dar errado. Pessoas diferentes, completamente diferentes, com propósitos diferentes, com interesses diferentes, como isso pode dar certo? Somente quando entendemos aquilo que Deus nos chama para viver. Pois de dois é se tornar um só ser. E se tornamos um só ser, muda-se o propósito, muda-se a razão. E a questão fundamental que a gente precisa entender é que o casamento é uma expressão do significado do que seja vida de igreja, do reino de Deus, da vontade de Deus e o nosso chamado. A gente precisa entender isso. Tudo isso são símbolos, são expressões, e no casamento é a maneira talvez mais simples de entender o quão complicado é viver esse plano e esse propósito. Temos objetivos comuns? Podemos tratar somente dos nossos interesses na relação? De forma alguma. De maneira alguma conseguiremos fazer isso, nem no aspecto do casamento e muito menos no aspecto de vida em comunidade da vida da igreja. O que a gente precisa entender é o propósito, e nós abrimos mão da nossa individualidade em favor daquilo que seja o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus ensinando acerca disso, lá em Mateus 19, do versículo 3 ao 6, ele fala acerca disso. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, essa é a sua vontade. Mas isso quer dizer que a gente deve impor isso às pessoas? De maneira alguma. Isto é para que nós tenhamos entendimento quando assumimos o compromisso. O casamento não é um compromisso para ser rompido. É um compromisso de que a gente precisa ter o entendimento acerca do que nós vamos viver, como vamos viver. O plano e o propósito se torna mais importante do que os nossos interesses. Se a gente entra num casamento pensando na perspectiva, vamos reduzir despesa porque vamos morar juntos, estamos equivocados. Ou simplesmente para atendimento das nossas necessidades naturais, estamos equivocados, pois tudo isso passa, tudo isso acaba, e nem sempre isso passa a ser interessante. E são detalhes simples que a gente precisa refletir, como a questão financeira, econômica, como tratamos as rendas, tudo isso irá refletir de maneira que nós entendemos o compromisso que temos, pois não se trata do dinheiro que a mulher recebe ou do que o homem recebe, mas assim do que é a economia daquele casal, ou seja, os recursos financeiros do casal. Como vão gastar precisa ser discutido juntos, tratado juntos. Não é uma questão de fazer o que eu gostaria, o que eu desejo ou o que eu quero, mas de usar o recurso de forma sábia, de forma que haja entendimento, compreensão, que é em favor do objetivo comum. Existe a possibilidade de eu usar e buscar os meus interesses? Não. Eu vivo como uma só carne, como um só ser. Na realidade, a gente precisa pensar que a perspectiva não é do homem, de uma mulher, mas de um casal, um novo ser, unidos num só propósito. E esse propósito tem um só significado: revelar o que é ser um casal. Isso se aplica na vida da igreja também. Quando a gente entra na igreja pensando na perspectiva de atendimento pessoal, certamente nós não nos satisfaremos em qualquer lugar.
e nós buscaremos os nossos interesses. Isto é lícito, naturalmente falando? Sim. Mas e quanto à vontade de Deus, é lícito? Não. O que a gente precisa entender é o compromisso. A decisão é pessoal. Assim como no casamento, o compromisso é pessoal. A expressão do compromisso pessoal dos dois se expressa na maneira como esse casal vive. Isso quer dizer que não vai ter problema? Muito pelo contrário, é que vai ter problema. É por causa deste compromisso pessoal, assumido um com o outro, é que a relação pode dar certo, porque estão dispostos em favor da relação, manter-se unidos em favor de um propósito maior. A gente precisa entender que na igreja é a mesma coisa, ou seja, a igreja, corpo de Cristo, família de Deus. Nosso compromisso é pessoal com Deus, de viver e andar na sua vontade, de compreender a sua vontade, para que, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, a gente possa viver o plano e o propósito de Deus que Ele tem para nós como ser humano. Por isso a gente precisa entender que a expressão desse compromisso pessoal se dá no coletivo, ou seja, na família, na expressão de como nós estabelecemos as relações. Fundamental. Isso não depende do outro, nem da maturidade ou imaturidade do outro, mas do nosso compromisso com Deus. De maneira que, sendo exemplo e testemunha, possamos ajudar o outro no processo de entender a relação que nós temos que ter. É disto que trata, tanto no casamento, como na igreja, na família, no povo de Deus. A gente vive em favor da vontade e do plano daquilo que é o propósito que Deus estabeleceu para nós. Conhecer, entender e compreender a obra de Deus é fundamental, tanto para o processo do casamento como para o processo de vida de igreja, para que a gente viva a plena vontade de Deus que Ele tem para nós e experimentemos de fato a verdadeira vida. Caso contrário, viveremos as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas dificuldades e certamente nenhum lugar será suficiente para atender os nossos desejos, porque as pessoas não vão atender às nossas expectativas. Por isso a gente não pode viver pelas nossas expectativas, achando que o outro tem que nos oferecer aquilo que desejamos. Este é o nosso erro. A gente precisa crescer, amadurecer, conhecer a vontade de Deus. Como fazer isso? Somente pelas Escrituras. As Escrituras nos conduzirão nessa jornada, de maneira que a gente, amadurecendo, possamos compreender a vontade de Deus, entender como devemos viver neste mundo, para que Deus seja glorificado por meio das nossas vidas. Que a gente entenda, compreenda estas coisas e busque o conhecimento através das Escrituras do Pai, para que, amadurecendo na fé, crescendo na fé, compreendendo as promessas, a gente possa viver a plena vontade de Deus para nós neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.